bem-vindos a esta última conferência do nosso ciclo sobre a zoologia em Portugal. Hoje temos o grande privilégio de ter connosco o professor Vítor Serrão, que eu depois apresentarei e antes disso gostaria de informar que o encerramento desta primeira parte das conferências do Instituto de Altos Estudos do ano de 2024 encerra com este ciclo e com uma excursão à Quinta Nova da Assunção, em Belas, que temos programado para o dia 17 de junho. No entanto, há algumas informações que eu gostaria de dar, que são as seguintes. Nós temos possibilidade de organizar uma ida conjunta, digamos assim, alugando uma caminhoneta que as pessoas possam ir sem ter mais problemas para ir ou voltar. O ponto de reunião pareceu-nos assim, embora muito rapidamente, sem termos tempo para ver outros, que poderia ser, até porque há espaço para a caminhoneta estacionar no Jardim do Príncipe Real, lá atrás, no oposto à Rua da Escola Politécnica. Ora bom, para nós podermos organizar esta saída e contratar a caminhoneta, e peço que aceitem que não teremos possibilidade de pagar, e cada um pagará um valor que, dividido por todos, não é significativo, penso eu. Teremos que pedir para se inscreverem num link que está disponibilizado no chat hoje desta nossa reunião. Se tivermos um número de pessoas que queiram ir em transporte coletivo, teremos caminhonetas de 47, entre 45 e 47 lugares. Mas precisamente para confirmarmos, temos que saber quem está interessado e por isso peço o favor de preencherem o formulário que está, como eu disse, disponibilizado no chat. A partida será para prevenir alguns atrasos, eu poderia dizer que podemos ter a caminhoneta por volta da 1h30 para, sem falta nenhuma, estarmos a partir às 1/4 para as 2, ou enfim, mas nunca jamais depois das 2, quem chegar depois das 2, ou no mínimo, no mínimo dos mínimos, se estiver inscrito e se tiver acontecido algum problema, mas é impossível sair depois das 2. Portanto, o ponto seria Príncipe Real, a hora 13h30, com espera pensada até às 13h45. E, como digo, se houver algum imprevisto, no máximo dos máximos até às 14h. Portanto, eu peço então que quem estiver interessado faça essa inscrição no chat. E agora, então, eu tenho o enorme prazer e a honra, não é só o prazer, mas a honra de apresentar o professor Vítor Serrão e agradecer mais uma vez toda a ajuda que nos tem dado. E como é muito mais importante ouvi-lo do que dizer muita coisa, porque o professor Vítor Serrão é conhecido de todos nós e da nossa comunidade ligada digamos assim, às artes neste contexto. Eu diria só muito rapidamente que o professor Vítor Serrão é professor emérito, catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é investigador do Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, conhecido por Artes, e o professor Vítor Serrão tem uma carreira de 5 décadas riquíssima, dedicada à investigação e à docência, e que se traduz numa vastíssima obra de extrema relevância,
não só nas obras que tem publicado, não só nos discípulos que tem feito, mas também em toda a partilha que nos ensina e que nos vai ensinando através daquilo que nos informa sobre várias obras através da internet. E que não é possível escapar à leitura e depois à vontade de se deslocar ao local quando não se conhece, ou pelo menos para conhecer melhor com as informações que o professor nos dá. O professor Vítor Serrão é, pois, então, um marco na história da arte da Idade Moderna, com incidência nos estudos de pintura portuguesa dos séculos XVI, XVII e XVIII, e nas áreas de teoria da arte e da imagem, iconologia e gestão integrada de património cultural. O professor Vítor Serrão destaca-se como uma das mais incontornáveis figuras nacionais nestes domínios. É membro da Academia das Ciências de Lisboa, membro efetivo da Academia das Ciências de Lisboa, da Academia Nacional de Belas Artes e da Academia Portuguesa de História e ainda da Sociedade de Geografia. Foi distinguido com vários prémios, como o Prémio José de Figueiredo, o Prémio Nacional Gulbenkian de História da Arte, e desde 2008, em 2008, recebeu a Comenda da Ordem Militar de Santiago de Espada. Professor Vítor Serrão, é um agradecimento enorme por estar mais uma vez a colaborar connosco, a partilhar connosco todo este seu saber, e estamos aqui para ouvir e não quero alongar mais para não perder a oportunidade de ter tempo para ouvirmos. E muito obrigada. Uf, depois de um elogio tão rasgado, Agora, eu tenho, agora, vou ter muito que ficou por recuperar o dizer, fogo muito ficou e, por dizer, professor. e fico muito grato pelo acolhimento, pela oportunidade que é extremamente fecunda de poder estar a discutir património, lembrar que a história da arte, em primeiro lugar, é uma partilha de afetos e, independentemente de todo o trabalho teórico, metodológico, laboratorial, arquivístico e outro que tenha, é, em primeiro e último lugar, uma descoberta de afetos. E um caminho que ajuda a relembrar ou a reabrir um diálogo que o tempo, a desmemória, as variantes de gosto foram diluindo ao longo do tempo histórico. Daí o valor que tem, porque é um ponto de encontro. E creio eu, quero crer, como utopia última, que provavelmente o território onde nos podemos todos tornar melhores, na medida em que há um convite permanente para um diálogo, para um debate e para um conjunto de questionamentos que a obra de arte coloca, porque foi feita justamente para criar questionamentos. Eu queria abrir o meu PowerPoint, já que o tempo é pouco e creio que está aqui. Estão a ver bem, não estão? Muito bem, muito Bem, bem. bem, muito bem. Eu escolhi um tema ingrato quando o Instituto de Altos Estudos da Academia me convidou para falar de quê? Perante autores tão qualificados como aqueles que tivemos o privilégio de ouvir e que têm trabalhado profundamente ou a autoria, ou os estilemas, ou a técnica, ou o inventário, ou os géneros, a botânica, a música, a cor, o ritmo, as tipologias, as fontes gravadas, que foram, como acabámos de fomos podendo ouvir durante este tempo, temas muito bem aprofundados e que constituem um bom ponto de partida. Eu escolhi um tema menos falado, que é o fingimento. E o que é que torna a arte do azulejo tão importante como o maior dos fingimentos? E não queria deixar, em primeiro lugar, de referir além dos meus colegas que promovem este projeto e que levaram a cabo este conjunto de palestras,
a doutora Dora Alcântara, pelo papel que teve, foi uma pioneira, nomeadamente no estudo do azulejo exterior, da arquitetura de as fachadas azulejares no mundo português, concretamente em Belém do Pará e no Maranhão, quando ela nos diz que o verdadeiro valor, do maior valor do azulejo como património, é que é um contentor de memórias e de afetos. Eu creio que tudo fica dito nesta linha, neste conjunto de palavras-chave que definem a mais-valia deste género durante tanto tempo tratado como menor, ou como algo que era decorativo, que era meramente eh, complementar da grande arte, a arquitetura e a escultura e a pintura. E tudo o resto em Portugal era menor e era indigno de grandes trabalhos, para além do pitoresco, que é uma palavra horrível, cheia de carga ideológica, com a qual estes patrimónios notáveis foram diminuídos até há muito pouco tempo. De modo que a escolha do fingimento tem a ver, em primeiro lugar, com aquilo que é óbvio. Há um óbvio fingimento que decorre do papel que cabe à arte do azulejo como equipamento ou como epiderme de muros, de panos murários eh, exteriores ou interiores, como aquele que estamos aqui a ver, de um artista que o Zé Mec tratou logo no primeiro dia, e também a Ana Paula Correia e todos nós tanto admiramos, e que é também o maior enigma da arte barroca em Portugal, o mestre PMP, quando olhamos para o conjunto de painéis que fez para o claustro do convento agostiniano de Torres Vedras, que contam a vida de um bispo que foi para Goa, com uma quantidade de pormenores que evocam a fauna, a flora, a arquitetura, o traje, a indumentária, os ritos ecuménicos, estão aqui contados como uma grande história. Evidentemente que há o aproveitamento de um claustro de arquitetura chã para narrar, para tornar uma narrativa credível, como instrumento de época também, como testemunho de modos de vida, aliás, convém lembrar que é uma obra que ainda não foi devidamente estudada. Continua a justificar um trabalho de conjunto e que é tão rica pelos apontamentos que tem da vida do mundo, daquilo que podemos chamar erradamente, enfim, ou de uma maneira cómoda, o mundo português, foram os territórios que foram tocados durante o tempo das chamadas viagens marítimas, com os animais, com a fauna, a flora, a náutica, as arquiteturas, tudo aquilo que constitui um filme, um grande fresco do viver, concretamente aqui da ordem agostiniana no Oriente, e onde o exótico e o fingimento andam claramente a par. Como livros abertos. O mesmo PMP, numa obra muito mediática, que todos viram, que prova de novo quão eficaz é, não apenas num determinado tempo histórico, mas na maneira como conjuga, concretamente aqui com um teto de mudéjar, portanto, do período manuelino joanino, uma linguagem de barroco articulada com a luz, com a arquitetura e com a carga histórica e emblemática do próprio lugar. Ou ainda, continuando na arte dita maior, em que o azulejo tem um lugar preponderante, como o Gabriel de Albar, que foi também aqui falado como um dos primeiros grandes mestres do barroco português, aqui numa igreja de Évora que é notável, aliado, intimamente aliado, à talha dourada, aos fingimentos de textas nos frontais, à pintura de grotescos, aos fingimentos de pedra, que eu daqui a pouco irei referir melhor, e à pintura de cavalete. Tudo feito na mesma época, com um programa comum, unívoco, coerente e muito bem articulado. É uma obra que revela que, para além daquilo que é a grande arte erudita que emanara habitualmente de Lisboa para os quatro cantos do Império, há
uma arte onde o azulejo tem um papel preponderante e unitário, que cobriu no programa decorativo normal aquilo que foi a maneira própria, vernácula, de decorar os equipamentos, ou de culto, ou profanos, durante o maneirismo, o barroco, o rococó e em épocas posteriores. Em Évora, aliás, verificamos a qualidade da mão de obra. Além do Gabriel de Albarco, trabalham pintores de brutesco de primeira qualidade, fingindo arquiteturas, recorrendo à mitologia, a temas al antico, numa linhagem que remete para o Renascimento, e unindo, numa forma coerente, o azulejo, o Gabriel de Albarco, com os fingimentos. Daqui a pouco já vamos falar deles. É um tema de trabalho que importa a leitura, e durante muito tempo não a teve, porque durante muito tempo a história da arte foi levada por um caminho de fechamento de género, tratando o determinado tipo de linguagem, a talha, a pintura de cavalete, o fresco, o azulejo, o estuco, os grafite, como modos próprios e retirados de uma leitura global que é obrigatória para o entendimento daquele que é o programa dialectal deste tipo de obras. Mas aquilo que eu queria referir, que não é tanto este conjunto de obras muito mediáticas e que não tenho dúvida que todos já tiveram a oportunidade de admirar ou pelo menos de ler na bibliografia disponível, e aquilo que ocorre ao mesmo tempo em monumentos de periferia e de regionalidade, digamos, como este antigo convento de Borba, onde vemos o azulejo real e fingido, juntamente com os fingimentos de textos de altar e a pintura de grotescos, num programa perfeitamente coerente, infelizmente em mau estado, como tanto património português, já lá irei daqui a pouco, ou ainda, ao pé de Borba, numa pequenina capela de Romaria, como é que uma pequena confraria pobre de trabalhadores rurais é capaz de transformar em pleno reinado de Dom João V um lugar de culto modesto num magnífico comprovativo do que é a arte total do barroco, com estes fingimentos onde o grotesco, o grotesco, o brutesco, que é distinto, daqui a pouco referirei de novo, e o azulejo fingido, coabitam num conjunto admirável. O fingimento como áspide daquilo que é a liberdade de criar, de imaginar, de criar novos investimentos afetivos. Uma arte barroca total que, por via não erudita, mas lembrando os grandes polos da longínqua Lisboa e aqui de Évora, mais concretamente, acabam por coabitar num eloquente testemunho de afetividade. Continua a tocar-nos, mesmo que desprovido já da carga hierofânica ou cultural que tiveram na origem. Ou aqui ainda no Alandroal, na raia do Baixo Alentejo, o belo composto de Belori, aquilo que nós definimos habitualmente pela grande arte do barroco europeu, definido pelo jovem Pietro Belori como o belo composto, imaginar em português, através de uma união de artes pobres, o grotesco, pintar a fresco, o fingimento de azulejo, a talha dourada. É, portanto, um tema que impõe uma prioridade de trabalho na agenda de trabalhos, porque temos andado muito distraídos. A história da arte foi muito arrogante em Portugal, foi muito atenta a elogiar os grandes monumentos e nomes e com uma miopia flagrante e terrível para com tudo aquilo que entendia que eram artes menores. Eu tenho aqui uma prova. Daqui a pouco vamos falar do fingimento, de um determinado tipo de fingimento, mas neste momento queria lembrar que há grandes monumentos em Portugal praticamente ignorados, para além de uma breve ficha de inventário, como esta capela
que eu tive a oportunidade de estudar há pouco tempo, a partir dos documentos de arquivo que identificam a campanha de obras feita num pequeno período de tempo por um lavrador rico da Golgã, que encomendou a capela, feita de raiz, uma arquitetura chã, decorada no interior, como veem, com um tapete integral de azulejaria polícroma, com uma arquitetura adequada ao programa decorativo, que é quem determina a forma da arquitetura do púlpito e do arco triunfal, com um retábulo de talha dourada e pimaneirista muito bom, com escultura de relevo e com tetos de pintura, incluindo ainda grotescos de raiz romana, por uma via já um pouco inexplicável, ou a qual temos dificuldade em explicar em datas tão adiantadas e em pleno período da Contra-Reforma, dado o caráter profano e até erótico ou mitológico de alguns destes temas. Portanto, na minha opinião, há três tipos de fingimento. E o primeiro é aquele que habitualmente é estudado e referido pelos historiadores de arte, que decorre da própria como é que eu ia te chamar? Qualidade do género azulejar, feito justamente para criar dinâmicas parietais, como membranas decorativas ou narrativas articuladas com uma arquitetura de maneira unívoca e de maneira eficaz. Isto é algo que ninguém discute. É evidente que em Portugal, que teve uma arquitetura barroca muito tardia, apenas na época pedrina joanina, o barroco chega a Portugal, na arquitetura, teve, todavia, pela via do equipamento decorativo, na arquitetura que nós chamamos chã, podemos chamar maneirista, e não vou entrar aqui num debate terminológico, mas que é uma arquitetura linear e vernácula, tem o equipamento barroco propriamente através do fingimento decorativo. Mas há outro fingimento decorativo que ninguém trata, e que ultimamente me tem preocupado, que é o fingimento pictórico feito depois de cumprido o revestimento parietal azulejar de uma capela ou de um lugar de culto ou de uma obra pública, em que pintores locais de grotesco intervêm pintando diretamente no azulejo aplicado. É uma forma muito mais comum do que eu imaginava, e que daqui a pouco iremos ver com prática e com alguns testemunhos que era importante aprofundar. E por último, em lugares onde não há azulejos, ou porque não chegou lá, como em Minas Gerais, ou porque é caro para uma comunidade muito pobre, ele é fingido. A óleo, a fresca, a têmpera, através do estuque ou dos grafites. E temos, em Portugal, muito mais frequentemente a nível do Alentejo e do Algarve interior, testemunhos abundantes desta tipologia de fingimento. Eu tenho que ir muito rápido, porque o tempo é pouco, mas do primeiro tipo vemos aqui um testemunho, daqui a pouco vamos falar dele já, que é da EGA, da Igreja da EGA, em Condeixa, perto de Coimbra, um revestimento de enxaquetados ainda quinhentista, que é pintado no lugar por pintores locais, pintado com grotesco de ouro, muito, muito destruído, como já explicarei daqui a pouco a técnica e o porquê de tais motivos. Portanto, um contributo local para complemento de uma arte que vinha de fora, pelos ladrilhadores e os demais operários e técnicos qualificados que montavam e proviam o revestimento de um determinado lugar. Portanto, temos em Portugal aquilo que aparentemente nós negamos, a pompa das grandes cortes da Europa barroca, de Roma, de Viena e de outros lugares, não é? Tivemos por outras vias, não eruditas, vernáculas e com uma grande liberdade decorativa, recorrendo a meios pobres, porventura, mas extremamente adequados ao objetivo de criar polos de entendimento com futuro. E, efetivamente, estes lugares têm um enorme, continuam a ter um poder de fascínio transcontemporâneo que é notório. Eu tenho aqui um documento de arquivo, entre milhares que podia escolher, do arquivo
Este é de Évora. Este é um documento em que o cardeal Dom Henrique manda a uma paróquia pobre, de Évora-Monte, que não tem muito dinheiro para comprar um retábulo com painéis, com talha, com escultura, que imitem o retábulo na parede. É um documento, é muito claro e não é muito comum. Imita, basta pintarem a fresco na parede o retábulo que pretendem. Ficará muito mais barato. O primeiro autor que destacou essa linguagem perfeitamente original e perfeitamente recreativa, porque é um ato recreativo de que estamos a falar, foi o Túlio Espanca. E, aliás, temos aqui um testemunho de milhares que podia haver. Uma pintura de um retábulo fingido a fresco, numa pequena igreja junto às grutas do Escoral, no Alentejo, em Montemoro Novo. É a pintura mural que imita o retábulo que não tiveram e imita também azulejos que não puderam pagar. Daqui a pouco falaremos desta capela por outro motivo. Ou então, fingido a azulejo. Aqui, num lugar mais caro, em Lisboa, por um artista de grande qualidade, recorrendo a modelos do maneirismo italiano, um magnífico retábulo que todos já tiveram a oportunidade de admirar, um retábulo fingido. Ou ainda, neste campo do fingimento, a arquitetura fingida, a arquitetura de quadratura ou a arquitetura de ornato, que é fingida através do azulejo, aqui com uma técnica muito mais requintada, e estamos a ver uma obra de um pintor que muito foi aqui referido, o António de Oliveira Bernardes. E a qualidade da arquitetura fingida que integra os quadri riportati, os quadros recolocados, é magnífica. Extremamente original pelo efeito de fingimento, concretamente, cenográfico, que provoca. Então, feita esta nota introdutória que foi um bocadinho longa, tenho que gerir melhor o meu tempo. A pintura diretamente em azulejos branco aplicado é de facto uma novidade. Eu tinha algumas notas ao longo da vida, vamos reparando em fenómenos pouco comuns e de repente verificamos que não é única, há mais do que um, e a dado momento há uma vontade de estudar e compreender porquê. O convento de Almoster é uma obra-prima da arquitetura gótica em Portugal e teve depois uma grande campanha renascentista e outra barroca de primeiro uma no tempo dos Filipes, em que há um determinado nobre chamado Gilianos da Costa que manda decorar a Capela Mor. E é esta Capela Mor que aqui vemos, com um teto azulejado de branco, no primeiro momento, e pintado de grotesco, com um programa de fingimento muito rico, deliberado. Portanto, o ato de vestir a cobertura da Capela Mor, não tenho prova documental, mas é evidente e decorre da leitura da obra, foi previsto para ter este complemento pictórico a ouro, com esta pintura de mordente aplicada ao ouro, com este efeito extremamente decorativo e hoje muito debilitado, levado à ruína, enfim, algum abandono deste convento. Temos aqui outra imagem, que é realmente a prova concludente que o azulejo real, fingido, e juntamente com a talha, com os grafite, com outro tipo de equipamentos ornamentais, coabitaram de mão dada em plena unidade e em pleno espírito programático durante longos períodos da história da arte em Portugal, durante da arte do património português da Idade Moderna. Eram estes aspectos que eu queria destacar, falaremos também no embutido marmório, nos estuques, os grafitos, que vêm confirmar esta ideia. Um país pobre, que aliás vive neste tempo um longo período de guerra com Castela, durante o reinado de Dom João IV, 28 anos de guerra muito violenta e que tem uma realidade de pauperamento e de debilidade intestina a nível da metrópole e também das colónias, até que
já no reinado de Dom Pedro, há o descobrimento do ouro de Minas Gerais, mas aí é outra história. É inevitável que tenha recorrido a formas vernaculares de ornamentar os interiores, a nível erudito e a nível popular. A nível popular não admira, a nível erudito é algo perfeitamente comprovável. E, portanto, temos fingimentos, o da EGA já referi, temos aqui outro pormenor, é do Convento de Almoster, com programas de ouro aplicados diretamente no enxaquetar, como aqui podemos ver, embora o mau estado, o abandono, os maus restauros tenham diluído muitas destas pinturas. A pintura de ouro aplicada diretamente no azulejo branco, aqui de novo na Igreja da Ega, e aqui há uma decalagem, ao contrário de Almoster, entre o momento em que foram colocados e a pintura, tanto quanto eu imagino pelos documentos que falam de pintura a ouro nesta igreja. Outro pormenor agora para Évora, para uma igreja de Évora, e logo a mais importante igreja de Évora, que tem vários testemunhos de dourado grotesco aplicado em azulejos previamente colocados. Um acabamento local, uma nota de aprimoramento que a encomenda local propõe. Como aqui neste detalhe, claro que já muito apagada, ou aqui ainda, na mesma igreja de Évora, que aliás foi alguém que teve o bom gosto de transformar num cartão de boas festas, dado a normalidade, a raridade deste tipo de programa em que muito poucos inventariantes reparam. Também o que agravado à falta de cuidado dos restauradores do Estado Novo e do antigo regime, cujo ódio a tudo o que era barroco era declarado, infelizmente, levar à prática. Estes vestígios foram maioritariamente destruídos, ficaram muito poucos. Aqui temos numa igreja de Setúbal, o maior, o grande mosteiro manuelino, a prova concludente do douramento do azulejo aqui enxaquetado em abóbadas e arcos, juntamente com a pintura de grotesco, e coabitando com aquele que foi um dos notáveis retábulos de pintura manuelina, na origem. Tudo isto está ligado. Portanto, não podemos estudar um género descurante todo a envolvente que lhe é epidermicamente irmã de acompanhamento. Tenho aqui um documento em Coimbra que prova como os grandes os dom priores da Ordem Agostinha aplicavam esta prática como um dado comum, a pintura de felões de ouro no azulejo já colocado. E há aqui testemunhos, né, que a fotografia não deixa ver. Há muito trabalho, portanto, a cumprir. Não tem fotografia de todos os testemunhos que até agora já foram catalogados, também em Borba, em Moura, na Lourinhã, noutros lugares, mas não queria deixar, tenho aqui um elenco, até na Cartucha de Évora, temos azulejos que foram pintados a ouro depois de colocados, o que, o que não é uma anomalia, mas um objetivo concreto de encomenda. O perfilamento a ouro de que falam alguns documentos é a prova concludente que estes pintores locais tinham um papel relevante para acabar uma obra que vinha de fora, habitualmente montada por ladrilhadores que vinham de Lisboa, como o lendário Manuel Borges, que trabalha em todo o reino, e que foi o artista que deu forma a grandes empreitadas do António de Oliveira Bernardes, o Policarpo de Oliveira Bernardes, os grandes mestres do período chamado justamente os grandes mestres. Eu escolhi rapidamente dois nomes de pintores de santarenos, pelo facto de ter abundantes documentos a respeito deles, e por terem tido esta atividade. Esta atividade que acabei, ainda há pouco tempo, na igreja de
Pontevel, voltei a encontrar um testemunho importante atribuível ao pintor André de Morales. Temos aqui um pagamento que fala claramente, o pagamento de azulejos da Capela Mor, a pintura a ouro, por estes dois pintores, e o pagamento bastante elevado. A Igreja de Marvila, que é uma das joias do azulejo no mundo, provavelmente o mais rico e maior testemunho do azulejo de padronagem que temos, pelo menos em Portugal, e um dos maiores do mundo, foi em partes, nomeadamente no teto da Capela Mor, acabado, depois do Gaspar Gomes os ter colocado nas paredes, abóbadas e arcos, revestida a totalidade da capela, é mandado pintar por um destes pintores, com estrelas e com flores. E temos vestígios deste programa curativo, que era tão eficaz como podemos imaginar, embora habitualmente escape a quem tão habituado está a ver programas de, de tapetes, chamados tapetes, enfim, os revestimentos de padronagem, não repare tanto nestes detalhes, até porque foram frequentemente destruídos, como eu referi. Temos aqui na Igreja de Maria, um dos pagamentos aos dois pintores, aqui um outro, e quantias bastante elevadas para o douramento, evidentemente que implicava andaimes, que implicava materiais, mordentes para justificar esta técnica muito rara, mas que é explicada num tratado da época, pelo menos, como referirei, e este é um aspecto em que, de novo, o fingimento está patente. A arquitetura já é ela própria fingida, basta ver o arco triunfal recortado da campanha do Manuelina e do equipamento decorativo da campanha renascentista do João de Castilho. E depois na padronagem, na pintura de cavalete, na talha dourada, um pouco por tudo. É esta unidade decorativa, e estes pintores que eu referi, eram peritos neste género decorativo. O André de Morales, nomeadamente, tem obra de grande qualidade como pintor de brutesco e de grotesco, que está agora muito melhor documentado por abundantes fontes que tenho vindo a recolher. E que era um pintor de cavalete, provavelmente um mediano pintor de cavalete, aliás, não é provavelmente, era mesmo, era um pintor que copiava gravuras, como aqui a Ana Paula Correia referiu e tratou há 2 semanas, não é? O hábito de recorrer à gravura por vontade do cliente, habitualmente, que queria um determinado tipo de história, era também uma prova de pôr à prova o limite maior ou menor do artista. Concretamente, o André de Morales não era um grande pintor de óleo, como esta grande tábua revela, mas já o era pelo fingimento, pelo pendor do fantástico, na maneira como decora arcos, colunas, capiteis, tetos, azulejos fingidos. É esta a qualidade que eu não queria deixar de destacar como o primeiro ponto, que é um grupo, digamos, em que o tema do fingimento deve ter lugar. Ainda ultimamente vem-me à mão um documento que eu tenho que ver melhor, porque a gente na vida recolhe fontes, documentos, inventários, mas uma vida nunca chega. Nem uma vida, nem um trabalho de equipa continuado. Porque acaba por haver pontos que ficam por explicar, uma obra de arte é um permanente enigma, mas eu estou muito animado com o futuro do património artístico português, porque dispomos, como nunca tínhamos disposto, de uma frente de trabalho jovem, de técnicos, dotados de um olhar pluridisciplinar que não havia e que, não tenho dúvida nenhuma, vão continuar com uma perspectiva não arrogante, preocupada com as periferias, com aquilo que eu chamo de micro-história de arte, a ver melhor, a tentar ver melhor. Concretamente, estes pintores que eu referi trabalham nesta igrejinha com fingimentos de ouro. E eu creio, tanto quanto a minha memória
me faz lembrar, porque não tive a oportunidade de voltar a vê-la, há ainda vestígios. Em quarto lugar, gostava de falar dos fingimentos de azulejo onde não há. Provavelmente é o género mais referido do que o anterior. E temos muitos testemunhos de pintura à fresco aqui, onde o enxaquetar é fingido. É mais barato pintar a fresco, mais rápido, mais eficaz. Ou numa igreja da Lourinhã, que eu acho que é importante demais para continuar no abandono em que está, o azulejo é ele próprio eh, pontuado, imaginado e policromado, não, monocromado, digamos, na parede, para fingir uma arte que não está lá. O primeiro testemunho importante que eu encontro de azulejos fingidos leva-me a Beja, numa pequena capela manuelina de Beja, que foi pintada em 1500, muito pouco, por um pintor local, que está identificado, e que, aliás, hoje não temos grande dúvida que é o mesmo pintor que fez o lendário fresco do Bom e do Mau Juiz. Mas aí é outra história. O que me preocupa nesta pintura mural é que imita o azulejo de enxaquetado, deliberadamente. Neste par de anjos com a heráldica régia e com a esfera armilar, há um enxaquetado, deliberado, para dignificar, porventura, aquele que é o papel de um frontal de altar com esta marca, este carimbo da encomenda régia. Cá está o fresco, há bocado eu referi, porque no fundo a gente levanta um véu numa ponte e acaba por haver um conjunto de perguntas que imediatamente levantam outros questionamentos e que nos levam a um permanente e constante diálogo, que não é feito aí na escuridão do individualismo, embora muito do trabalho do olhar e ver tem inevitavelmente uma esfera individual e de paixão e de arrebatamento afetivo, que é indiscutível, mas no debate franco e aberto com colegas. As tais equipas que não eram imagináveis há 30 anos e 40, mas que hoje, felizmente, levam a cabo grandes programas com muito futuro, discutindo em regime interdisciplinar géneros, problemáticas e metodologias diferentes. Este tipo de fingimento encontramos por todo o país, embora frequentemente muito arruinados. Aqui em Rua dos Vinhos, uma fachada com fingimento de estampilha, é muito comum e muito efêmero também, infelizmente, que estes rebocos, quando limpos, habitualmente não duram muito tempo. Aqui em Évora, um fingimento azulejar muito bonito, uh, aqui com estampilhagem também. Aqui, recuando no tempo, e há neste momento um doutoramento que está a estudar a pintura mudéjar em Portugal, a pintura hispano-mourisca. Temos um túmulo escalabitano, na Igreja dos Agostinhos, onde o revestimento hispano-mourisco, podíamos imaginar que era um frontal de altar em azulejo, é transforado, transportado para um arco de túmulo, de tumulária, numa data bastante recuada. Podemos imaginar pela data do defunto. O aqui, de novo, no Convental Mosteiro, e um obrigado fica para o amigo Vitor Rafael, que me deixou estas fotografias, embora as tenha voltado a ver, já mais destruídas também, entretanto, numa panemorário do Convental Mosteiro, com os saquetados fingidos e a respectiva moldura, e um conjunto de textos e abreviaturas e marca de encomenda ainda não devidamente interpretados. Há muito trabalho a levar a cabo. De novo, aquela capelinha que eu referi ao pé do Escoral, onde toda pintada com fingimentos pelo pintor José de Escobar, que era um pintor de Évora, muito ativo durante mais de 30 anos por toda a região do Alentejo, como pintor de fresco, e que imita, além de pintar as figuras do geológio
com alguma ingenuidade, flagrante ingenuidade, diria, imita também azulejos de ponta de diamante, enxactados, marmoreados fingidos, cumprindo um programa que eu não tenho uma boa fotografia do interior, tenho aqui um bocadinho do arco triunfal, mas que é deslumbrante. Como é que por uma via não erudita o azulejo, da forma real ou na forma fingida, contribui para grandes espetáculos decorativos e ornamentais, onde a carga hierofânica, o espírito do lugar, estou a falar de lugares de culto, pequenas comunidades pobres, e o espírito unitário da arte total estão perfeitamente contemplados. Outro pormenor do mesmo conjunto, outro pormenor do mesmo conjunto, com o fingimento que é depois prolongado uma campanha já ligeiramente posterior ao retábulo de madeira, que é tardio, porque não houve dinheiro. Quando finalmente houve dinheiro para colocar o retábulo de talha e pintura, já havia frescos em toda, incluindo também na parede fundeira. Aí é outra questão, mas com estes registeiros fingidos, dão uma tónica e uma nota de como é que eu ia te chamar? De eruditismo avant la lettre, não é? Num contexto tão rural. Isto não é novo. Há muito, muito tempo, e eu fui um privilegiado porque ouvi-o em primeira mão e muito comovido a falar numa igreja do Aleijadinho, ou fui atribuir ao Aleijadinho, não vou entrar por aí agora, uma obra em que o arquiteto e escultor Aleijadinho pelo menos fez as esculturas da fachada, o que é indesmentível, não vou discutir isto agora, é uma obra-prima da arquitetura colonial no mundo, em que o pintor Manuel da Costa Ataíde finge na Capela Mor aquilo que não havia em Minas Gerais, azulejos europeus. E foi o Zé Neto que teve a oportunidade de destacar e de dar grande valor a este revestimento notável, estes chilhados da Capela Mor, com fingimentos que decoram, que como na Europa, como em Portugal, como no Alentejo, como no Minho, decoram com um programa já rococó, quanto às molduras, um programa que, aliás, também aqui, recorro de novo à Ana Paula Rebelo Correia, a parte iconográfica, o historial, remete para gravuras ítalo-flamingas do período maneirista. A Lourinhã, esta capela da Lourinhã, que está ainda no estado de abandono, esperando um restauro que eu espero que venha a ocorrer, e há bons motivos para esperar que venha a ocorrer, eu não tenho agora muito tempo a discutir, e o aspecto era pouco atrativo durante muito tempo, e tanto é que os inventários a ignoram. Tem um retábulo de talha, está identificado, é um homem do tempo do Dom João V, que trabalha ali na região da oeste, Manuel Martins da Ribeira, não é agora importante. Importante é a maneira como escultura, talha, douramento coabitam com grotescos fingimentos de mar e azulejos fingidos, feitos provavelmente por um pintor de peniche chamado Pedro Peixoto. Nunca vi, ou melhor, já vi, mas não de uma forma tão. A fotografia é que não é nada boa, tem pedido desculpa, um testemunho onde a folha de canto, os enrolamentos acânticos, as cartelinhas, os emblemas marianos e da Paixão de Cristo, concretamente aqui, a Arma Christi, os grotescos normais de fingimento arquitetónico com volutas coabitam num programa tão coerente. Isto é arte grande, ou grande arte, por caminhos periféricos. E mal andou a história da arte em Portugal durante tanto tempo, ao criando um elitismo canónico perfeitamente ridículo e criticando aqueles que trabalhavam contra a corrente numa outra via mais democrática, digamos, ou mais global, tornando este património perfeitamente desmemoriado, desprovido de memória, digamos, não é? E indigno de qualquer tipo de trabalho. Felizmente tudo mudou e hoje podemos incluir estes géneros num novo programa de estudo. O tempo vai longo e tenho muita pena que não haja oportunidade para aprofundar, mas é claro. Tenho aqui outro conjunto de arte total barroca, aliás já rococó,
em Trás-os-Montes. E é a primeira vez que vou falar dele. A fotografia que não é nada boa, é uma pequena capela de quinta na vila de Torre de Moncorvo. Aqui uma quinta privada, tem uma capelinha, e a capela está decorada com azulejos fingidos, que revestem a nave. E aqui não é por falta de dinheiro, houve outro motivo qualquer que levou os encomendantes, provavelmente, a contarem histórias locais que eram relevantes. Tem a ver com a viagem, com o bom acolhimento, com a história dos peregrinos, peregrinar como um caminho de virtude ou um caminho de retidão, e concretamente aqui uma história local, que eu não tenho tempo para contar, tem a ver com dois frades transmontanos, os irmãos, que foram a Roma buscar relíquias, Frei Jordão e Frei Gaspar da Piedade, e quando voltaram, fundaram duas capelas, junto de um e outro lado do Rio Douro, uma à frente da outra, dois lugares aerofânicos. Já tive a oportunidade de trabalhar estas capelas e esta lenda com o meu amigo antropólogo Aurélio Lopes, e já foi aí até que as referimos muito rapidamente. Mas o que importa agora aqui discutir é o papel que cabe ao azulejo fingido, para, com molduras magníficas, provavelmente de Habsburgo, imagino eu, o Eduardo Oliveira ou a Ana Paula Correia dirão melhor qual é que foi concretamente, não tive tempo de procurar. Tenho muita pena que o estado de ruína desta pintura a tempera e não a fresco esteja muito prejudicada. Vemos aqui as figuras a caminho de Roma e depois a voltarem de Roma com as relíquias. Portanto, reparem como é que o fingimento é também um pretexto para contar histórias, para testemunhar o espírito do lugar e para dignificar a componente artística, aquela que melhor confere identidade e mais-valia a um determinado lugar. Ontem, hoje e amanhã. Quero acreditar, daí que os trabalhos na área do património têm tanto valor. Eu vou abreviar, lembrando ainda outros testemunhos de fingimento, aqui, concretamente o fingimento do marfim, botito. É muito raro. Tenho aqui um bom testemunho da Colegiada de Guimarães, e há mais. Temos também o fingimento de temas da China, portanto, o enxaroado, fingimentos enxaroado e de lacado, mas temos uma obra notável de um outro género que eu ainda não referi. O fingimento de arquitetura perspética. Todos estamos informados que a pintura de grotesca em Portugal foi deixando lugar a uma nova moda que chegou finalmente, um pouco antes do reinado de Dom João V, com a vinda para Lisboa de um notável pintor florentino chamado Baccarel, que veio difundir aqui a pintura de perspectiva arquitetónica e que, a pouco e pouco, em Lisboa, Coimbra, Évora, e depois um pouco pelo interior, pelas periferias, este género foi difundido, obrigando até a uma cultura pictural muito mais pintores de arquitetura, um termo que encontramos nos documentos. Ora, num convento de Lisboa, deparamos com um teto de azulejo branco que foi pintado com este mordente de, de, de cola ou creme muito fino, e que, por milagre, continua em bom estado e que decora com estes florões, arquitetura, balconadas, balaústres, fingimentos de arquitetura, quadros recolocados, como aqui no meio, aquilo que é a linguagem baccareliana, a linguagem da pintura de perspectiva arquitetónica, muito corrente em Portugal no reinado de Dom João V. Ora, há um dos tratados que eu queria referir, também muito rapidamente, é o Tratado Anónimo, que está em Coimbra, na Biblioteca Geral de Coimbra, que já foi bem estudado, e que entre os capítulos que mostram que este tratado era menos um tratado teórico propriamente dito, mas um manual prático de técnicas, o que não lhe retira valor, antes pelo contrário, não é? Pigmentos. Este breve tratado, feito por um anónimo frade da Ordem de Cristo, inclui dados concretos como pintar em pedra
ou em reboco, ou em azulejo, dentro de uma prática que remontava à Idade Média, através do dourado, do mordente, do óleo ou do ouro aplicado no douramento de detalhe e de escultura e da policromia do estofo de imagens, com uma muito fina camada de cola de cré mordente eh, para conferir durabilidade a este tipo de pintura. Temos aqui matéria para trabalho também. Outro pormenor da pintura, como vêem, é boa. É um milagre esta pintura ter chegado até hoje. E é um fingimento descarado, diria eu, de como o azulejo branco, no fundo, é um pretexto para artes nobres. E aqui, num pintor de qualidade, não tenho ideia quem foi, um dos bons pintores que trabalham em Lisboa, discípulos do Baccarelli, como o António Lobo, ou o António Ribeiro, ou falta-me o nome, o Rolim, o Pimenta Rolim e outros. A pintura é bastante boa e mostra como é que a quadratura italiana, que vinha da Academia Clementina de Bolonha e, e dos livros de tratados italianos, é aqui entendida de uma forma erudita por um bom pintor que, além de tudo, domina uma técnica rara. Mas podemos ir à periferia do Alentejo, a Mourão, é uma obra que eu revi há pouco tempo, onde um fraco pintor, um modesto pintor regional, decora o teto, já não há nada, mas o arco triunfal que ficou, com arquiteturas fingidas e azulejos fingidos, recorrendo à grande tratadística italiana, concretamente o Tratado do Padre Poço, o que mostra que estas fontes de cultura que muitos imaginam limitadas a uma elite de gente importante, clientes ricos, abonados, com uma cultura italiana ou nórdica, europeia, afinal, mergulha na periferia muito mais rapidamente do que julgávamos. Eu estou-me a lembrar de um inventário de uma igreja da Companhia, do final, construída já em pleno reinado de Dom João V, anos 20, e cujo inventário da biblioteca incluía obras publicadas na Europa praticamente atuais. Portanto, a utilidade, a rapidez com que os livros viajavam e as ideias é muito maior do que aquela que imaginava. Não tenho tempo a falar dos escravitados que fingem azulejo e outro tipo de ornamento e que impõem uma leitura microartística, como a escaiola, o enbreixado, o marmoreado, a arte do mármore, daquilo que muito injustamente foi chamado arte menor, artes menores, ou artes decorativas, a tal gaveta que não tem fundo, onde tudo cabia, tudo o resto cabia, tudo aquilo que não era digno de constituir capítulos nobres numa história de arte. Mas tantos disparates foram feitos. Eu, esta história de arte arrogante, europeia, cristã, homofóbica, de género, imperialista, acabou por ter enfim, problemas tão negativos ao negar, nomeadamente, a arte feminina e alguns temas de arte de género que hoje estão na moda. E bem ou mal, ainda bem que estão na moda e que geram debate. Mas eu queria lembrar um outro género que nunca é referido: o anonimato. A história da arte é uma disciplina que lida com o anonimato. Há um número de obras que são identificadas a partir do Renascimento, ou no final da Idade Média. A esmagadora maioria das obras de arte com que lidamos é anónima, e anónima vai ficar ali. E eu pergunto, em que é que o anonimato diminui o valor desta ou daquela obra, do artista que imaginou e programou este teto esgrafitado num convento de Montemor, ou aqui ao Bernardes, é outro patamar, ou dos artistas que imitavam o charão e lacado durante o Barroco. Obras-primas do engenho de curar, tanto na arte erudita como na arte das periferias. E num país e num reino como Portugal, cujo mérito, para além dos deméritos, que inevitavelmente a história acarreta, que tocou 4 continentes e levou para estes 4 continentes uma língua, uma arquitetura vernácula, um estilo chão e modos de decorar, é evidente que estes gostos
foram o primeiro pretexto, o primeiro convite para miscigenar culturas. E temos provas concludentes em todos os cantos do antigo Império Português. E até em territórios que não foram. Portanto, a ideia-chave que eu gostaria de deixar é que há um belo composto em Portugal, uma arte total do maneirismo e do barroco, muito concretamente, também do cococó, que não é beloriana, portanto é um entendimento também português, que fala português da teoria de Bellori, e que nos devia orgulhar e não constituir um parente pobre da agenda da história da arte. Temos aqui um testemunho deste lacado, fingido. E também em Goa, já agora, uma nota muito rápida, porque não está estudado. Em Goa não há azulejos, como não há em Minas Gerais, ou muito poucos, mas foram fingidos, esgrafitados à maneira europeia, recorrendo a uma técnica, como deles hindus, recorrendo a uma técnica que tem o nome de chunambo. Pintar em chunambo, durante muito tempo eu não entendi o que era, chamaram o pintor de chunambo, e nos documentos de Panjin, que eu tive a oportunidade de explorar, e até que explicaram pela quantidade de materiais que acompanhavam os pagamentos, areia, moluscos, terra, cal, moída para constituir estes rebocos que decoram tetos, paredes de arquitetura pública e privada, de igrejas, de monumentos particulares, hindus e católicos. E que é matéria de estudo que nunca, que eu me lembro, foi feita. A fotografia, habitualmente debaixo de calma. Concluindo, o engenho de inventar. É aquilo que encontro, quer nos grandes monumentos acabados pelo PMP ou pelo António de Oliveira Bernardes, ou já na época manuelina, nos frontais de altar e na arquitetura mudéjar, ou na majólica do Renascimento e do Maneirismo, ou na arquitetura de fachadas do Romantismo, o engenho de inventar, de recriar, de criar uma linguagem didática e ao mesmo tempo dialectal, uma fórmula dialectal comum a vários povos e a vários territórios. E não há nada de chauvinismo nesta opinião, porque é uma realidade concreta que verificamos rapidamente percorrendo os 4 cantos do chamado mundo português. Este fingimento que encontramos na arquitetura, na escultura, na arte pública. Quando eu me lembro do Bordal, que também faz azulejos fingidos, e que obriga a viajar até ao Pir Ligori e aos lendários Jardins dos Monstros de Bomarzo, perto de Roma, não é? Ou ainda nas obras-primas da Maria Keile, artista tão pluridisciplinar, como pintor e como figurinista, e como autora de mobiliário, e como teórica, e como ilustradora, e como figura política, não é? Portanto, uma artista afirmada num feminismo militante, com obras-primas. E convém lembrar que estes trabalhos já tiveram rumo, já houve em Portugal quem tenha aberto o caminho, nomeadamente este magnífico livro das Olejarias de Exterior em Portugal, da INAPA, e os trabalhos do Zeneca, evidentemente, que vieram alargar as perspectivas de trabalho tão limitadas durante tanto tempo, ou ao figurativo, ou à arte dita nobre, ou aos monumentos nobres que tinham azulejo, e, portanto, automaticamente a qualidade da arquitetura dignificava o revestimento interior. Portanto, as ideias que creio que foram a pouco e pouco banidas. E verificamos também esta vitalidade e fidelidade a uma linhagem que não tem tempo nem história, e que encontramos nomeadamente nesta obra que eu gosto muito, porque o azulejo aqui real é matéria de fingimento no modo como aprofunda, coabita com a água, com a luz, com a profundidade, com o movimento, estamos numa gana marítima, no movimento constante do público, a gente que vai de terra e a gente que vem do mar, que torna estas obras tão ricas e que provam que o azulejo foi por hábito tão original e tão eficaz. Eu não queria deixar de terminar não repetindo o que foi dito,
e felizmente o PowerPoint fica disponível, e creio eu, não é? O que é muito bom, mas não queria deixar de lembrar a cal, o papel que cabe ao elemento de cal como um ponto de união entre tudo aquilo de que fomos falando aqui um pouco, incluindo a pintura à fresco, os grafites e o embrechado, a lembrar a ideia de fingimento em vários registros, que impõem um enfoque crítico novo, aberto à regionalidade e às periferias. Queria lembrar também aquilo que para mim é fundamental em História da Arte, que eu fui aprendendo a interpretar na minha própria agenda de trabalho, que é a transcontemporaneidade. Toda a obra de arte é transcontemporânea ou é contemporânea na medida em que gera efeitos. E tão afetivo é o olhar que eu dedico a uma gravura rupestre com 8.000 anos, como a uma obra românica, do Nascimento, ou do Barroco, ou do ano 2024. E este aspecto é fundamental para compreender que a obra de arte tem este fascínio e a grande arte contemporânea. Ainda hoje falei numa entrevista do trabalho da Galeria Raton e do Eduardo Neri e do trabalho, figuras fundamentais da arte contemporânea, o Jorge Martins, Fernanda Fragateiro, tantos nomes estaríamos aqui a referir, me levaram um género aparentemente histórico, com uma memória antiga, a algo de vivo, contemporâneo e de partilha. Mas há agora outro aspecto, termino mesmo, o fascínio rima permanentemente com a fragilidade, o roubo, o abandono, a incúria, a ruína, a desmemória. Portanto, tudo isto tem que estar ligado com uma política de património que envolve muita gente, envolve entidades públicas e privadas, e envolve fundamentalmente aquilo que eu chamo uma gestão integrada do património, onde a história da arte não pode deixar de ter o papel fundamental o imperativo democrático, até diria, de constituir um ponto de partida e um ponto de chegada, unindo técnicas, metodologias e modos de ver diferentes. E, dito isto, pedido desculpa pela hora adiantada, muito obrigado a todos por me terem ouvido. Muito obrigada, professor Vítor Serrão, por este excelente percurso que nos traz sobre estes fingimentos, e que ainda bem que o professor nos traz esta cúpula, digamos assim, de conhecimento, que diria eu, pelo menos, será de um desconhecimento muito grande de uma parte considerável da nossa população, e por tudo aquilo que tem feito, não só pela interpretação e pela descoberta do que temos, mais ou menos abandonado, e, portanto, pela valorização que é indispensável e necessária, assim haja vontade, conhecimento e meios para, porque ao olhar para este património que nos traz, a pergunta que me surge de imediato é: mas que pena não poder estar melhorado ou recuperado, porque que pena estar abandonado, e de facto abandona-se aquilo que não se conhece e aquilo que não se sabe, que é realmente, chega a ser um tesouro nacional. Muito obrigada, professor. Eu não Muito quero obrigado também. a discussão. Permita-me só um último aviso para todos os que se queiram inscrever na excursão, na visita à Quinta de Belas, fazem favor, usem o chat, porque está lá o link para se inscrever. E passava neste momento a palavra a quem queira inscrever-se, pelos métodos habituais, quer colocando a mão digital, quer a mão física, para colocarem as questões ao professor Vítor Muito Serrão. obrigado. Ainda possa estar mais uns minutinhos connosco. Eu não estou a ver com franqueza aqui nenhuma mão neste momento. O professor Vítor Lobo. E depois Carlos Boavida. Boa tarde. Estão a ouvir? Sim, sim, Muito bem. Permita-me, confrade Sr. Professor Vítor Serrão, que o congratulo vivamente, vivamente por esta magnífica palestra
Gostei muito, muito, muito. Irei procurar, através da senhora Ana Silva, obter o endereço eletrónico do confrade professor Vítor Serrão, para lhe pôr algumas questões e mostrar o meu desejo de poder conversar com o confrade telefonicamente. Muito obrigado e não quero tirar mais tempo a todos os confrades que nos estão a seguir. Muito obrigado. Sr. Vitor, E ouviu? também queria congratular a senhora professora Pais pela organização destas magníficas jornadas. Muito obrigado. Obrigado. Eu disse já adiante que faculto o PowerPoint, havendo alguma dificuldade, terei muito gosto em o enviar a quem o pedir. Eh, Mas eu acho que já está previsto que é possível, imagino eu. Em princípio ficará disponível no YouTube, logo que, digamos, normalmente dentro de uns 15 dias, uma vez que temos a autorização do professor Vítor Serrão, sempre que haja autorização para produzirmos, ele ficará disponível 15 dias, 3 semanas no YouTube da Academia. Carlos Boavida, se fosse a favor, doutor. Carlos Boavida. Conseguem ouvir? Conseguem ouvir? Não, ouve-se mal, está muito ao longe. Está muito ao longe. Eu não estou a ouvir, não. Já me conseguem ouvir? Agora é melhor. Agora melhor. Tenho de ver onde é que está o microfone, não estou a perceber onde é que estou a estar. Eu peço desculpa, mas não tenho imagem. Agora está bem, agora está bem. E queria dar os parabéns à Academia pela organização deste curso, que já nos habituou, não é o primeiro, já ao longo dos últimos anos tem sido feito vários cursos na Academia, que tenho gostado muito de assistir, e queria também dar os parabéns ao professor Vítor Serrão pela excelente comunicação que nos apresentou. Mas queria chamar a atenção para um pormenor em relação àquele teto de Santa Marta, que, ao contrário do que o professor Vítor referiu, ele não é pintado sobre azulejo branco. Parece efetivamente pintado em cima de azulejo branco, mas não é. És tu E que... na fotografia que mostrou, na comunicação, vê-se bem esse aspecto. Eu fui ver outras fotografias que tenho desse mesmo teto, porque já o fotografei muitas vezes, tendo em conta que eu trabalho no local, e efetivamente ele não é pintado sobre azulejo branco. Fica Ele é grave. pintado sobre azulejo de padrão de tapete, azul e amarelo, e deve ter sido posta uma têmpera ou qualquer coisa, É, e pois. foi pintado por cima. Bom, mas é Que, um aliás, é o fingimento. padrão que está nas paredes daquele Ah, espaço. pois. Que Mas é é um a fingimento, parte por cima claro. É um fingimento extraordinário, que está por cima da porta de entrada da igreja. Não é um Perfeitamente. teto de uma capela, é a porta de entrada da Não, igreja. claro, claro, é uma porta, é a porta. Muito É bem, a muito porta. obrigado pelo... Tem que haver rigor. Não, eu por acaso nunca tinha reparado, agora quando vi a sua Eu também fotografia não, maior, até... é que reparei, estamos também ali não, coisas foi amarelas e azuis o pelo meio, trabalho mas do está arte. pintado por cima do azulejo de padrão. Não é dúvida, é É raro. mais um pormenor, não E é só com sobre o azulejo branco. e com pintura de arquitetura fingida rara. Perspectiva. Exatamente, exatamente. Tem Já que agora ver. dou-lhe a informação que na semana passada percebemos que por baixo de uma pintura que está no teto da Capela Mor, há grotescos. Ah, é? É. O teto do século XVIII, que tapa o do século XVI, está pintado de branco e por baixo da pintura branca vêem-se grotescos. Não sei se foi por uma questão de iluminação, se foi por uma questão de umidade, mas vê-se lá a sombra dos grotescos por baixo. Gostaria muito de Mas ver. Tentarei só a ver. semana passada é que Obrigado. vimos isso. Muito bem. Quando quiser, é só contactar-nos. Teremos todo o gosto em recebê-lo. Muito obrigado. Obrigado. Professor Manuel Porto, faz favor. Microfone, não se ouve. Microfone, faz favor. Está a dar? Já Muito está. bem. Duas perguntas muito concretas, porque não ouvi bem. Na EGA, aqui perto, portanto, qual é a igreja da EGA? E a segunda pergunta. A igreja da matriz EGA, é na matriz mesmo, está bem. Na matriz, Tem na dado matriz. ligações. E outro caso, enfim, tem ligações também. Em Goa, qual era o problema?
de cerâmica, portanto, a questão da matéria-prima, para não ver azulejaria em Goa. Aquela referência que fez, portanto, a Goa. Eu Então creio que ontem era vinha também. notícias muito interessantes sobre Goa, sobre lá. Embora haja trabalhos publicados pelo ZEMEC, sabe, eu acho que era o mesmo problema que havia em Minas Gerais. Não chegavam lá. Pois, era Europa. falta, portanto, de matéria-prima. Falta de Não matéria. era só perguntas muito concretas, portanto. E parabéns, bem interessante. Muito obrigado. Muito obrigado. E outra questão é, onde é que é a excursão que está a organizar, que eu conheci tarde, tal que estava marcada uma ida? A Quinta de Belas, Está bem, muito bem. no dia Quinta Nova da Assunção de Belas, no dia Pois, muito bem. 17 de junho, e Pois, a caminhoneta sairá do Príncipe Real, o mais tardar às 2 menos um quarto, com a exceção, se porventura acontecer alguma coisa de inesperado, mas em princípio às 2 menos um quarto. Mas pois, vamos sempre obrigado. que nunca se sabe, o trânsito pode ter problemas, pode acontecer qualquer coisa, mas limite máximo, que não tem nem mais um segundo, seria, um caso excepcional, 2 horas. Portanto, professora Maria da Glória, faz favor. Microfone, professora. Está sem microfone. Já tem? Ainda não? Então não tem microfone? Não está. Agora sim, penso que sim. Agora já me ouvem. Muito obrigada. Eu agradeço realmente esta magnífica palestra, também ao professor Vítor Serrão. Foi um gosto ouvi-lo. E a minha pergunta é realmente muito naif, muito concreta. E porquê que os azulejos são fundamentalmente azuis e amarelos? Foram em determinados períodos da história da arte e do gosto, não é? Tem a ver com... Mas, por exemplo, mesmo eu estava a Num pensar... período dos grandes mestres, a policormia foi abandonada, como aqui Claro. foi demonstrado. Mas nos fingimentos, quando se trata, mesmo nos fingimentos de que aqui estivemos a falar, embora haja algumas tonalidades, também acastanhadas, vermelhadas, ocre, aquele ocre, também a ideia do azul está lá sempre presente. E o ouro, que é o amarelo, E o imitando amarelo, exato. é o fingimento. E os próprios documentos que eu tenho falam do fingimento de grotesca ouro. O que é taxativo, que era o objetivo, era tornar o lugar de culto, ou não de culto, também há fora no tipo de arquitetura profana, algo brilhante, algo Exato. empático, não é? Empático, pronto, certo. Acho que é a Mas ainda palavra. hoje, o professor falou da Galeria Raton, e na Galeria Raton, portanto, a azulejaria contemporânea, o azul predomina, quer dizer, é mesmo só gosto. E a memória, além do gosto, é a memória, é o filão memorial com Perfeito. um grande género para vingar ao longo de tanto tempo, meio milénio pelo menos, podemos contá-lo de uma forma clara e continuada, é porque tem um conjunto de mais-valias identitárias muito fortes, que evidentemente a arte contemporânea vai retomar, recriar e que não pode ignorar de maneira nenhuma. Claro, perfeito. Muitíssimo obrigada. Não, Uma pergunta muito naif, porque ainda pus a hipótese... não é nada naif, é muito É que pus a hipótese de a cor azul e amarela serem utilizadas por causa da pintura sobre o azulejo, quer dizer, estivesse relacionado com a pigmentação das cores, mas não, portanto, é mesmo gosto. É uma boa pergunta para refletir um bocadinho, mas eu acho que não. Eu acho que tem a ver justamente com o papel que cabe ao grotesco. É que esteve na moda. O grotesco em Portugal em Portugal, e eu estou-me a lembrar de Tiradentes, a Capela Mora e o teto da nave, completamente decorado em grotesco de ouro. Foram gostos que depois, com o barroco pleno e com o romantismo e com as campanhas de restauro posteriores, foi abandonado e foi, quando não foi destruído e picado ou coberto de cal. Portanto, tem a ver também com o gosto ou a falta dele.
Muitíssimo obrigada. Muito Bem, obrigado. Eu. Ora, eu não estou a ver mais ninguém desejar intervir. Então, cumpro-me agradecer mais uma vez ao professor Vítor Serrão ter estado connosco, não só aqui hoje, mas também facultando-nos a entrevista magnífica que deu ao Diário de Notícias e Muito que obrigado. pode ser também lida. E, por outro lado, agradecer a todos aqueles que quiseram estar connosco nesta primeira fase do programa do Instituto de Altos Estudos e esperar que voltemos em setembro, cheios de vigor para continuar a aprender mais com os nossos maiores e a saber melhor tudo aquilo que temos e o que valemos e o que é o valor de todos os nossos melhores professores Muito obrigado. e fazedores de pensamento. Muito obrigada a todos, em meu nome pessoal e também em nome da Academia das Ciências por esta aceitação, digamos assim, das nossas iniciativas. E mais uma vez relembro que quem quiser utilizar ou visitar a Quinta Nova da Assunção em Belas, que não se tenha inscrito hoje no chat, que está logo na primeira mensagem do chat, basta clicar no link que lá está, mas se não o fez ou estiver interessado ainda em fazê-lo, poderá fazê-lo através do site da Academia, onde podem consultar a agenda e está lá também a possibilidade de fazer a inscrição. Quem estiver interessado não se atrase, porque nós depois não podemos fazer a respectiva reserva e avançar e também não podemos dar indicação do preço, porque depende do número de participantes, a caminhoneta que podemos pedir ou não, e só nessa altura é que podemos finalizar, e não pode ser em cima da hora, porque senão depois não temos oportunidade de ter resposta por parte da empresa. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos que estiveram connosco e àqueles que tiverem interesse em estar connosco ainda no próximo dia. Até lá. Aos outros, até setembro. E umas boas férias a todos. Muito obrigado. Boas férias. Obrigado. Vão serem férias, mas para nós a despedida é para as férias já. Muito obrigada. E mais uma vez, professor, muito obrigada também. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Nesta dinâmica de, digamos assim, de desenho e de, como é que eu ia dizer, e de prática, e todos os intervenientes. E também aos coordenadores destes diferentes ciclos. Muito obrigada a todos mesmo. E então, se me permitem, eu vou terminar a sessão e fechar.